Olá, você está no módulo Disciplinas Espirituais da Escola do Reino. Essa é a segunda aula, segunda semana, e nesse vídeo nós vamos falar sobre a disciplina da meditação. Então vamos começar com uma prática já. Feche seus olhos, respire fundo, esvazie sua mente de tudo. Brincadeira. Brincadeira, não tem nada a ver com isso. Meditação cristã não é bem isso. A gente vai entender um pouco melhor o que é a meditação cristã nessa aula, mas eu não podia perder essa piada. O Richard Foster começa o capítulo do livro falando o seguinte: na sociedade contemporânea, o adversário tem especialização em três áreas: ruído, pressa e multidões. Então, se ele conseguir nos manter debaixo de um amontoado de coisas, correndo igual um hamster girando aquela rodinha, ele vai estar tranquilo, ele vai estar satisfeito, né? Porque a gente vai estar ocupado demais. O Corey Young fala o seguinte: a pressa não é do diabo, ela é o diabo. Então, se a gente quer ter uma vida que vai além da superficialidade, como começa o livro do Richard Foster, que eu comentei na aula anterior, que fala que o grande problema nosso hoje não é nem o acúmulo de conhecimento, não é acesso à informação, não é vontade, não é nada disso. Mas é a falta de superficialidade. Nós somos rasos, nós conhecemos um monte de coisa, mas conhecemos muito pouco profundamente. Ou conhecemos na teoria, mas vivenciamos muito pouco. E para que a gente possa mudar esse quadro, é necessário a gente praticar algumas disciplinas. A meditação, em conjunto com outras disciplinas que nós vamos ver, vão construir uma cultura na nossa vida, vão construir, vão trazer prioridades, vão adequar as prioridades na nossa vida para que a gente possa se aprofundar no relacionamento com Deus. Nós vamos ter que entrar no mundo interior de contemplação se nós quisermos viver a profundidade. O Tozer tem uma frase que me chama muita atenção, faz muito tempo que eu penso, reflito e volta e meia ela me vem à mente de novo. Tozer fala o seguinte: Deus não se curvou à nossa pressa nervosa, nem adotou os métodos de nossa era imediatista. O homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo, muito tempo. Então isso era uma verdade quando o Tozer escreveu isso lá na década de 50, mas eu creio que isso é muito mais verdade hoje em dia ainda. Né? Não basta ter acesso à informação, não basta ter conhecimento, não basta ter cursos, não basta ter livros, nós precisamos dedicar tempo a Deus se nós queremos ter uma vida mais profunda com Ele. Nós vamos olhar os grandes homens de Deus, as grandes mulheres de Deus, as pessoas ao nosso redor que nós admiramos pela profundidade, pela forma como Deus as usa, e na vida delas fatalmente nós vamos encontrar tempo dedicado a Deus, de meditação, né, de gastar realmente um tempo ouvindo a voz de Deus. Não há outro caminho a não ser esse. E o que é a meditação bíblica? Nós vamos conversar um pouco sobre isso, né? De forma resumida, meditação bíblica é ouvir a palavra de Deus. Ouvir Deus falando conosco, é refletir nos feitos de Deus, é olhar para a nossa vida e para a vida de outras pessoas, é ler biografias, é ler a própria história bíblica e é refletir a mão de Deus, né, operando nas nossas vidas, aquilo que Ele já fez no passado. Então isso é meditar, é relembrar os atos de Deus. É ter talvez um livro de anotações, de orações respondidas, de coisas que Deus fez na sua vida, daquilo que Deus falou e de tempos em tempos relembrar aquilo que Deus já fez na nossa vida e na vida das pessoas ao nosso redor. E é ponderar sobre a lei de Deus, é meditar na lei de Deus, é meditar naquilo que Deus nos ordena, nos manda, entendendo que Ele quer o nosso bem e que aquilo que Ele fala é para o nosso benefício. E que resultados a gente tem na medida em que nós gastamos tempo na meditação. Primeiro, nós vamos ter um encontro com Deus. Deus se encontra, Ele se revela a nós no lugar secreto. Ele se revela a nós nas profundezas, no interior, naquele lugar que a gente reserva, naquele tempo que a gente reserva para dedicar a Ele. Então, é interessante observar e relembrar que o maior interessado nesse encontro é o próprio Deus. O maior interessado em se revelar, o maior interessado em comunicar a nós é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem tomou a iniciativa, né? Quando nós não o conhecíamos, é Ele que fez todo o trabalho para nós nos achegarmos a Ele e é Ele que continua nos esperando. Eu gosto de dizer que o Senhor está sempre falando, o Espírito Santo está falando o tempo todo. Como uma rádio que está o tempo todo transmitindo,
O Espírito Santo quer falar o tempo todo, mas muitas vezes nós não estamos sintonizados. Muitas vezes o volume está baixo, nós estamos em outra estação, nós estamos com o rádio desligado e a gente acha que ele não está falando. Mas ele sempre está disposto a falar, ele sempre está comunicando. Nós é que precisamos ir ao encontro dele, calar as outras vozes, e aí que talvez alguma coisa dessa meditação oriental, transcendental que a gente está acostumado valha. Né? Calar as outras vozes para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes há tantas vozes falando, você está em casa, mas o tempo todo a TV está ligada, num jornal, numa novela, num programa, o teu rádio está o tempo todo ligado, você está o tempo todo ouvindo e falando e você não consegue se calar para ouvir a voz de Deus. É o celular o tempo todo notificando e você não consegue ficar sozinho com Deus para que Ele possa falar. Então, em primeiro lugar, os resultados que eu vou esperar ao meditar. O encontro com Deus. Segundo, uma mudança de comportamento. É impossível você ser exposto à presença de Deus, à glória de Deus e não ser transformado. Como a palavra fala em Coríntios, nós somos transformados de glória em glória pelo Espírito Santo. À medida que nós somos expostos a presença de Deus, a voz dele, a palavra dele, nós mudamos de comportamento. Ele fala ao nosso coração e nós mudamos. Depois, arrependimento. O Espírito Santo, à medida que nós nos calamos e ouvimos a voz dele, ele vai trazer à luz situações que nós precisamos nos arrepender, consertar, restaurar. E por fim, nos leva à obediência. Nós precisamos ouvir e obedecer. É muito interessante porque os 10 mandamentos começam, né? Ouve, ó Israel. E esse ouve, quando a palavra fala em ouvir, ouvir significa parar, prestar atenção, ouvir, compreender e obedecer. Quando a palavra fala em ouvir, ela não separa ouvir de obedecer. Quer dizer, se você diz que ouve, mas não obedece, então você não ouviu, biblicamente falando. E essa momento em que você para de coração rasgado diante de Deus para ouvir a voz dele, vai te levar, vai nos levar a uma obediência. Mas como a gente vai obedecer se a gente nunca para ouvir a voz de Deus? Deixa eu falar para vocês de alguns exemplos na Bíblia de pessoas que praticaram meditação. A gente vê desde lá do Gênesis. A palavra fala que quando Rebeca é trazida a Isaac para que eles se casem, ele estava meditando no campo. Então já era uma prática dele de meditar nas promessas do Senhor, naquilo que o Senhor falava lá no campo. Tem vários exemplos nos Salmos, Salmo 63:3, Salmo 119, 148, o próprio Salmo 1, versículo 2, fala sobre meditar na lei do Senhor. Então, a gente vai encontrar em vários lugares os salmistas nos incentivando, nos empurrando para que nós paremos e meditemos naquilo que o Senhor fala, naquilo que o Senhor fez e naquilo que o Senhor faz. Quando Eli conversa com Samuel, né, quando Samuel fala que ouviu a voz de Deus, ali a gente percebe que Eli reconhecia a voz de Deus. Depois de um tempo ele percebe que era Deus falando. Quando nós meditamos, nós começamos a conhecer e reconhecer a voz de Deus, mesmo no meio da multidão, no meio de muitas vozes que às vezes vêm na nossa mente, nós vamos reconhecer a voz de Deus. Elias também, quando está lá no monte, ele reconhece a voz de Deus. Naquele sopro, naquele sussurro, ele ouve a voz de Deus. Isaías, quando está no templo, ele também medita na palavra de Deus e é levado à obediência, na visão que ele tem do trono. Então ele medita, ele ouve, ele se arrepende e ele então, no final, obedece. Ele responde ao chamado de Deus. E o próprio Jesus, Jeremias também, deixa eu falar antes, Jeremias fala, um texto bem interessante, ele fala assim, deixa eu só abrir aqui, Jeremias 20:19, um texto que a gente conhece da música do Alessandro Vilas Boas, sumiu o versículo aqui agora, esse negócio de fazer ao vivo, né? Deixa eu abrir aqui, Jeremias 20, cadê o versículo, gente? Deixa eu achar aqui agora, eu vou ter que achar. É 29, não é 19. Vamos lá. Jeremias fala assim: mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome.
É como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto, tentando contê-lo, já não posso mais. Tem uma outra tradição que fala que eu tenho um fogo encerrado em meus ossos. Que na música do Alessandro ele falou, eu tenho um fogo encerrado em meu peito, que não me dá descanso. À medida que nós meditamos na palavra de Deus, nós vamos alimentando essa voz, esse fogo no nosso interior, e ele vai nos empurrar cada vez mais na direção de Deus. É muito interessante que à medida que quanto mais nós meditamos, quanto mais nós encontramos prazer na palavra do Senhor e meditar nele, nos feitos dele, mais a gente tem desejo de se aprofundar, né, nas profundezas de Jesus Cristo, como fala a Madame Guyon, né, no livro. Eu vou comentar depois num vídeo, a resenha Experimentando as Profundezas de Jesus Cristo, da Madame Guyon. Ela usa esse termo, né, que ficou famoso, experimentar as profundezas de Jesus Cristo. Vou comentar também sobre o livro Segredo do Lugar Secreto, e esse é um livro bastante interessante porque ele nos leva, né, nos empurra para mais perto de Deus. Ele nos dá desejo de parar de lê-lo para poder então meditar na palavra, nos ensina a orar a palavra, nos ensina a pegar trechos da palavra e usar como oração, como meditação, como contemplação. É uma disciplina que a gente vai ter que aprender, né? Para muitos de nós isso não é normal. Meditação não é estudo bíblico, meditação não é devocional, meditação é uma outra coisa, né? Que a gente tem que aprender como disciplina. É uma definição simples. A meditação cristã é a capacidade de ouvir a voz de Deus e obedecer a sua palavra. Ouvir e obedecer. Eu acho que resume bem aquilo que a gente falou até aqui. A motivação para meditar. Acho que a principal motivação é que Deus quer ter um relacionamento conosco. Ele quer falar conosco. Desde Adão, Caim e Abel, Enoque, que a palavra fala que andou com Deus, Noé, que ouviu a voz de Deus, Abraão, que foi considerado amigo de Deus, Moisés, com quem Deus falou face a face, o próprio povo de Israel, com quem Deus quis se relacionar e que rejeitou isso, Davi e tantos outros homens de Deus. Deus mostra em toda a palavra que Ele quer ter relacionamento conosco. Agora, como ter relacionamento com alguém com quem você não para conversar? Como você pode dizer que tem relacionamento com seu filho, com a sua esposa, com seu marido, com a sua mãe, seu pai, com um amigo, né, que você diz que é um amigo íntimo, se você não para ouvi-lo, se você não para conversar com ele, para abrir o seu coração, se você despreza o tempo todo a atenção dele e oferece o seu tempo em migalhas para ele. Se nós dizemos, se nós cremos, se nós queremos viver como aqueles que dizem que Deus está acima de tudo, que Ele é o nosso Senhor, nós precisamos dedicar tempo a Ele. Não tem outra forma de fazer. Jesus reafirmou essa verdade do relacionamento, de como o Pai anseia pelo relacionamento conosco. E os próprios apóstolos, os primeiros cristãos, ao longo de toda a história da igreja, nós vemos a história da igreja marcada por pessoas que tinham um fogo e um desejo profundo de intimidade com Deus. Tomás de Kempis fala que a meditação é a amizade familiar com Jesus Cristo. Quando a gente para meditar, nós podemos ter amizade, conhecer a Ele, saber os gostos, saber os desejos, conhecer um pouco do temperamento, das reações, né? É um nível de intimidade mais profundo do que um guichê de informações ou um balcão onde você coloca pedidos e depois de tempo em tempo vai verificar se já foi atendido. É um nível de amizade, de relacionamento com Deus. É interessante que em Apocalipse 3:20, Jesus fala: eis que estou à porta e bato. E esse texto é um texto escrito à igreja. E é interessante, né, pensar que mesmo a igreja muitas vezes deixa Jesus do lado de fora. E ele fala que ele quer entrar e quer cear. Cear, no contexto bíblico, é um nível de intimidade, de relacionamento. Então, quando ele fala em cear, ele fala: eu quero ter relacionamento, eu quero conversar, eu quero te conhecer, eu quero que você me conheça. E é triste pensar que desde aquela época a igreja deixou Jesus de fora. Ele precisa dizer que ele está na porta. E ele aguarda que a gente possa recebê-lo para ter relacionamento conosco. Na prática, a meditação nos torna um santuário móvel, né? Nós somos
receptáculos, nós somos vasilhas que carregam a presença de Deus para onde nós formos. Mas isso é conquistado, isso é construído no dia a dia. E isso acaba influenciando não só a nossa vida, mas a vida das pessoas ao nosso redor. Algumas concepções erradas com respeito à meditação. Primeiro, na meditação oriental, que eu até fiz a brincadeira no começo, o objetivo dela é esvaziar a mente, é mudar as ondas cerebrais, se conectar com o universo, mas é muito mais um esvaziamento. A meditação cristã é o contrário disso. A meditação cristã, ela é um enchimento com a palavra de Deus. Na meditação nós enchemos nossa mente, nós ruminamos a palavra, nós mastigamos a palavra. Nós pegamos um alimento, pensa em alguma coisa que você gosta muito, né? Que você coloca na boca e você mastiga, mastiga, mastiga e saboreia aquilo, experimentando a textura, experimentando o gosto, o sabor, né? Se alimentando daquilo. Pensa num gomo de tangerina, né? Que você coloca na boca e você vai mastigando e ela vai explodindo na sua boca e você vai sentindo os sabores, vai sentindo o cheiro, né? Um pedaço de pão quentinho que você passa uma manteiga, então você vai experimentando tudo aquilo e ele vai então sendo mastigado e depois ele vira alimento. Isso é meditar. Meditar é pegar a palavra de Deus, é pegar às vezes um versículo, um pequeno trecho da palavra e ficar uma semana lendo e relendo, pensando, escrevendo um post-it, colocar em algum lugar que você possa ter acesso, é ler várias vezes ao longo do dia, é perguntar para o Senhor o que você quer dizer com isso, é gastar tempo nesse texto, é interiorizar a palavra de Deus e buscar nela tudo aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Isso é meditar. Há um perigo no esvaziamento da mente. Jesus fala que quando alguém limpa a casa, né, falando do arrependimento, se ela ficar limpa, vazia, o espírito que saiu, ele volta com mais 7. Então há um perigo real de nós esvaziarmos nossa mente. Nossa mente não pode ficar vazia, nossa mente precisa ser preenchida pela palavra de Deus. E à medida que a gente vai enchendo a nossa mente com a palavra de Deus, o nosso coração com a palavra de Deus, que desce da mente e vai ao coração, então nós começamos a ser esvaziados, limpos das outras coisas. Jesus fala que nós, né, para os discípulos, que vocês já foram limpos pela palavra que eu tenho falado. É a palavra que nos limpa. Mas há um exercício, há uma disciplina de nos expormos dia após dia à palavra debaixo da unção do Espírito Santo. Outra coisa que é importante saber é que meditar não é algo difícil ou complicado. Meditar é tão simples quanto respirar. Meditar não existe nenhuma técnica especial. A gente vai ver que tem alguns hábitos, algumas coisas que a gente pode seguir para a gente melhorar, potencializar isso. Mas você pode meditar em qualquer momento, em qualquer lugar. Então não é algo que é difícil, que exige grande conhecimento, cursos e coisas desse tipo. Não. E também ela não é incompatível com o nosso mundo hoje de mídias sociais, de milhares de canais de TV, desse agito todo. É possível redirecionar a nossa vida, é possível mudar a nossa cultura, é possível estabelecer hábitos hoje. Se a gente for pensar, toda a tecnologia foi criada para que nós tivéssemos mais tempo, né? Então, se a tecnologia está roubando o teu tempo, ela está sendo usada de forma errada. Eu brinco, né? Eu sou da área de tecnologia, eu brinco que a informática veio para resolver problemas que a gente não tinha antes, né? Mas na verdade você tem que ser muito racional com relação a isso. Por isso que, além da disciplina da meditação, nós vamos falar da disciplina do jejum, da disciplina da oração, da disciplina da simplicidade, da disciplina da solitude, que juntas vão nos ajudar a mudar a nossa cultura, a sermos aquilo que hoje se fala, pessoas de uma coisa só, né? Pessoas íntegras, pessoas que escolhem um único caminho, pessoas que descobriram o tesouro de valor e que venderam tudo para então viver isso. Se nós queremos ter uma vida profunda, nós vamos ter que fazer algumas mudanças, algumas organizações na nossa vida para poder viver isso tudo. Esqueci o que eu ia falar agora aqui. Daqui a pouco eu lembro. Eu ia citar algum outro. Lembrei. O irmão Lourenço, ou Brother Lawrence, como alguns chamam, ele foi um monge e que viveu muito tempo da sua vida recluso.
E há um livro muito famoso dele, deixa eu pegar o nome bem certinho aqui, A Prática da Presença de Deus. E, e ele fala, obviamente, sobre meditação, mas o mais interessante é que ele fala que ele tinha os períodos dele durante o dia, né, como monge, de meditar na palavra, mas que ele trabalhou durante muitos anos na cozinha. E que durante esse tempo que ele estava lá cozinhando, lavando as panelas, ele meditava na palavra de Deus. De tal forma que talvez o tempo em que ele passava cozinhando e trabalhando ali fosse mais relevante na vida dele de intimidade com Deus do que o próprio tempo que ele tinha de obrigação, vamos dizer assim, na meditação. E ele fala que é possível você meditar em qualquer lugar, em qualquer tempo. Você pode criar uma disciplina que faz com que você possa criar um ambiente, criar um lugar secreto. Em qualquer lugar que você esteja, caminhando na rua, trabalhando, dirigindo, no ônibus, fazendo seus afazeres domésticos, em qualquer momento, em qualquer lugar, você pode criar esse tempo de meditar na palavra de Deus. Algo interessante também que nos motiva a meditar é que a meditação nos dá acesso direto a Deus. A humanidade parece ter uma necessidade assim que não muda de arrumar alguém para falar com Deus em seu lugar. Desde que o povo de Israel resolveu isso, parece que todo mundo resolveu ter a mesma ideia. E nós queremos ficar criando mediadores, colocando pessoas, intermediários entre nós e Deus. E não é o que Deus quer. Deus quer nos se relacionar diretamente conosco. O Espírito Santo veio, talvez, depois da morte, da crucificação de Cristo, do sangue vertido para nos dar acesso ao Pai. O ato mais importante foi a vinda do Espírito Santo, que nos deu comunicação direta, livre acesso ao Pai. Então, Deus não quer que a gente coloque, Deus não quer colocar intermediários, Ele quer ter um relacionamento direto conosco, como Ele tinha com Adão no jardim, como Ele tinha com Jesus, como Ele teve com homens ao longo da história. Todo aquele que é nascido de novo é um sacerdote e pode entrar diretamente no Santos dos Santos e conversar com Deus. Por que colocar intermediários? Por que pedir para alguém orar por você? Por que buscar a revelação da palavra através de outras pessoas? Nada contra, eu assisto pregações, eu ouço pregações, podcasts, eu leio livros, mas nada se compara a você sentar, meditar e Deus falar diretamente com você. Nada se compara a uma revelação fresca, vindo direto de Deus para você, para o seu coração. Então, como é que eu aprendo a meditar? Você aprende a meditar meditando. A gente pode até passar algumas regras, algumas ideias, mas você aprende pela prática. No início seria importante ter um momento, ter um horário do dia, ter um local, né? Se você não consegue todos os dias, separa alguns dias. Eu consigo na terça, na quinta e no sábado. Terça e quinta à noite eu tenho um horário que eu consigo e no sábado de manhã eu acordo mais cedo e consigo. Mas tenha, se possível, diariamente. E tenha, se possível, até você criar o hábito, a disciplina, crie um horário que você possa reservar para isso. Leve a sério isso. E tenha um local, para que você não precise ficar procurando a cada dia um local. Então estabeleça um local. Não há lugares santos, né? Você pode fazer na mesa de jantar e depois você vai usar essa mesma mesa para comer, depois você vai usar essa mesma mesa para fazer um trabalho da faculdade, né, da escola, o que for. Certo? Não há um lugar que é o lugar santo. Mas se você consegue fazer, quem viu o filme lá, O Quarto de Guerra, a mulher ela limpou o closet dela, um quarto grande que guardava roupa, e fez daquele lugar um quarto de guerra. Mas você pode fazer na tua própria sala, no teu quarto, num cantinho do teu quarto, numa poltrona lá. O importante é ter um lugar que você se reserve. Se você puder ficar sozinho, melhor ainda. Se puder fechar uma porta, melhor ainda. E as pessoas da sua casa vão entender. Mas se você não consegue isso, eu conheço pessoas que fazem no próprio carro. Chega um pouquinho mais cedo no teu trabalho, estaciona o carro virado lá para um canto, lá no canto de estacionamento, deixa o teu vidro fechado e faz o teu tempo de devocional lá. O carro é um lugar bom, ele abafa bem o som. Se você tiver película, você pode chorar e se rasgar lá dentro que não vai ter problema.
Então, muitas vezes, chegar mais cedo no trabalho, achar um cantinho, pode ser bom. Muitas pessoas caminham e encontram um parque perto da sua casa, onde há silêncio, onde você pode ouvir a natureza, e você consegue encontrar lá um cantinho onde você consegue meditar e, ao mesmo tempo, contemplar a natureza. Talvez no teu prédio, né, tem um canto lá, um lugar onde pouca gente vai, onde você consegue separar um tempo, um espaço para dedicar a Deus. Então é importante que você encontre esse lugar, que você desligue o teu celular, que você coloque ele no modo silencioso, para ele não te atrapalhar naquele tempo, que você possa levar um caderno de anotação, um bloco, um post-it, para você anotar coisas que te vierem à mente, que te desfoquem. Então, se você tiver lá e lembrar que tem que lavar roupa, pagar alguma conta, ligar para alguém, se Deus até te der uma palavra para alguém, aí você anota nesse papel, ou você grava um áudio no teu celular, né? Cria lá um WhatsApp lá para você e Deus e manda esse áudio para depois enviar. Você pode fazer isso, não há problema, mas procure não desviar. Se você quer levar um caderno, uma Bíblia, então leve uma Bíblia em papel para não ter que usar o celular nesse tempo, leve uma caneta, leve lápis de cor ou destaca-texto, o que você quiser para usar nesse tempo. Leve uma garrafa de água, se for o caso, leve uma barra de cereal, uma bala, o que você achar necessário. Mas leve tudo o que você precisa para não ter que sair dali e que você não se desconcentre depois desse tempo. Então, como eu falei, se você tiver uma paisagem, é bacana. Se você conseguir uma música para colocar como um ruído branco, né, para não ficar ouvindo outros barulhos. Eu costumo meditar usando geralmente a mesma música. Eu tenho um instrumental de piano que eu gosto e normalmente quando eu vou sentar para meditar eu coloco ele baixinho no fundo. Por quê? Porque eu já ouvi ele tantas vezes que ele já não me chama mais a atenção. E ele me lembra uma melodia que eu gosto, da música Deixa Queimar, e fica uma hora tocando Deixa Queimar no piano. Então, eu gosto dessa música, ela me faz bem, e quando eu coloco ela, eu entro no modo de meditação. Eu sei que aquele é o tempo. Uma hora é um tempo bom, você não precisa nem olhar no relógio daí, porque ela acabou em uma hora, você gastou um tempo ali. Então, assim, eu criei a minha técnica, mas cada um pode criar a sua. Tem gente que não gosta de música nenhuma, né? Tem gente que tem uma casa tão silenciosa, tipo a Niédia, lá tem uma casa cheia de passarinhos, com plantas e flores, no melhor lugar, não precisa nem de trilha sonora artificial. Então, melhor lugar. Aí, com o tempo, você vai aprender a meditar, a praticar isso em qualquer lugar. Mas no começo é importante, talvez. Como é que eu faço a meditação? Sentado, em pé, caminhando, de joelho? Eu diria assim, da forma que você se sentir melhor. Eu gosto muito de fazer, de orar, de ler e de meditar sentado. Eu tenho uma cadeira que para mim é confortável, essa cadeira que eu estou aqui agora, eu posso ficar horas nela. Às vezes eu faço no sofá, também gosto, mas eu arrumo ele do jeito que eu quero para ele ficar confortável, não vou ficar deitado de repente, não vou ficar numa posição que seja incômoda, mas procure. Se você gosta de fazer de joelho, faça de joelho, mas não sei se você vai conseguir ficar muito tempo nessa posição, né? Mas enfim, procure uma posição que te distraia pouco, né? E aí então, parta para a parte prática mesmo, que é meditar na palavra, meditar num trecho da palavra, num trecho de um salmo, num trecho de uma palavra de Jesus, né? Busque uma palavra de Deus e gaste um tempo meditando nela, trazendo ela para a sua vida pessoal, extraindo dela tudo aquilo que Deus quer falar para você, guardando-a no coração. Esse é o objetivo, não é se afobar, não é ler muitos textos bíblicos, quanto menor, muitas vezes melhor é. Busque a direção de Deus. Deus, o que você quer falar comigo? E quando Deus te der um texto, então fique um tempo nele, meditando. Isso, como eu falei, é diferente da leitura bíblica, que você vai ler 1, 2, 3, 4 capítulos por dia. Pode ser que no meio dessa leitura Deus te chame para um versículo, e esse versículo você vai ler e vai meditar no dia inteiro. E no dia seguinte, se você já tiver esgotado, você busca um outro versículo. Mas talvez não, talvez você continue durante mais 2, 3 dias meditando, extraindo, né, criando raízes nesse texto. Esse texto, você se apropria dele. Ele não é mais um texto da Bíblia, é um texto seu, porque Deus falou com você. Então, você tem agora uma intimidade. Aquele texto que foi um dia endereçado para alguém passa a ser endereçado para você, quando Deus fala com você naquele texto. Tá? Então,
De forma geral, a meditação é isso. É gastar tempo na palavra. É gastar tempo lendo, orando a respeito daquilo, buscando conhecer o caráter de Deus a partir daquele texto, buscando as implicações daquilo na sua vida. Isso é o grande objetivo da meditação. Tá? No livro ele vai colocar outras formas de meditação. Vai falar do uso da imaginação, por exemplo. Você usar a imaginação, pensar em lugares, pensar em situações, pensar em Deus, se imaginar talvez frente a frente com Deus, no lugar onde aquele texto foi escrito, imaginar o que está acontecendo. Isso é também meditar, é se imaginar no contexto, no lugar, se colocar dentro daquele texto. Então, o uso da imaginação. Não a imaginação solta, louca, mas a imaginação guiada pelo Espírito Santo de forma bíblica. A sua imaginação foi criada por Deus. Então, ela pode ser usada por Deus para falar com você. E ele usa outros textos também sobre como meditar na criação, na natureza. É uma outra forma de meditar. Muitas pessoas vão para a praia, vão olhar o mar, o nascer do sol, o pôr do sol, a lua, passarinhos, flores. Muita gente tira foto e admira a natureza e consegue extrair da natureza a chuva, o relâmpago. Você pode tirar da natureza, dos animais, você pode tirar também lições. E Deus pode falar com você através da criação. E nós também podemos meditar nos fatos do nosso tempo. Nós podemos olhar para o que está acontecendo hoje na situação do mundo e nós podemos tirar dessa situação política, da situação da saúde, do que está acontecendo no mundo, nós podemos olhar do ponto de vista bíblico e meditar para tirar lições. Então, finalizando, tenha paciência consigo mesmo, aquiete o coração, vá criando, talvez leve tempo para que você possa criar essa cultura, abrir esse espaço. Você vem numa vida agitada, indisciplinada, e agora você precisa criar uma nova cultura. Então vá devagarzinho, mas vá procurando abrir espaço, vá tirando coisas para encaixar. Seu dia vai continuar tendo 24 horas e você vai precisar fazer ajustes na sua vida para poder colocar esse hábito e esse hábito virar uma cultura e isso então beneficiar a sua vida. Então comece devagar, mas vá praticando dia após dia a meditação. Uma boa dica talvez começar de manhã, lendo um trecho, ou lendo à noite um texto e dormir meditando nesse texto. Acordar e ler o texto e continuar meditando ao longo do dia. Nos intervalos de almoço, de lanche, voltar a ler esse texto e falar com Deus a respeito dele. É algo, como eu falei, de saborear, de internalizar, de criar raiz no texto. Isso é meditação bíblica. Até a próxima.